Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Legislação e Ética. Nesta aula, vamos estudar as noções gerais do direito empresarial, como ele se define, quais são as suas principais características. O objetivo destes estudos é contribuir para que você se sinta preparado, dentre outras habilidades, para compreender os conceitos de empresa, empresário e sociedade empresária. Eu sou a professora Karina de Mello Jaimo e vou acompanhar vocês nessa aula de Direito Empresarial. Vamos lá? O direito empresarial é o regime jurídico especial do direito privado, destinado à regulação das atividades econômicas e dos seus agentes produtivos e organizada com o fim de produção e circulação de bens e serviços. Observem que, dentro desse conceito, nas noções gerais do direito empresarial, nós temos que hoje esse direito se classifica e conceitua tendo por base a teoria da empresa, cujas características aparecem aí para vocês: atividade econômica, profissional e organizada. Assim, nós temos que o direito empresarial hoje tutela as atividades que tenham os requisitos da empresa e ela é baseada nessa autonomia privada, ou seja, temos aqui dentro do direito empresarial a situação em que a vontade dos sujeitos participantes da empresa irá ser respeitada. A origem e a evolução histórica do direito empresarial. Lá, na Idade Média, os comerciantes, eles criaram uma teoria, denominada Teoria dos Atos de Comércio, porque não se tinham normas que pudessem regulamentar o exercício da atividade por eles desenvolvida. Aqui nós tivemos, na Idade Média, a criação pelos comerciantes de normas, de costumes, de usos naquela praça comercial, que passaram a regulamentar o desenvolvimento das suas atividades. No século XIX, a teoria dos atos de comércio ganha força e ela se relaciona à observância da atividade em si. Criou-se uma lista de atividades e todos aqueles que fossem exercentes de qualquer daquelas atividades constantes da lista eram considerados comerciantes. Observem que a essa época não tinha importância o modo de realização da atividade, mas o que importava mesmo era o enquadramento da pessoa no exercício daquela atividade. O nosso código, a nossa legislação, como nós já falamos a princípio, adota a teoria da empresa. Observem a leitura do artigo 966 do Código Civil. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Aí nós temos uma tabela comparativa da teoria dos atos de comércio, o que era antes, e da teoria de empresa. Nos interessa muito aqui destacar para vocês que, pela teoria dos atos de comércio, que foi inaugural aí dentro do direito empresarial e não está mais vigente no nosso ordenamento jurídico, nós tínhamos uma grande importância para a atividade em si. O que importa é o objeto da atividade em si. Hoje a visão muda, turma. Nós temos aqui dentro da nossa doutrina a adoção da teoria de empresa e também pela legislação. Acabamos de ler aí o artigo 966, não é? Que fizemos o destaque dessa situação e
O que importa aqui hoje para nós é o modo de exercício da atividade. Não basta aí olhar simplesmente para o exercício da atividade como era antes, mas ela precisa desenvolver-se como uma atividade profissional, uma atividade econômica e uma atividade organizada. O que isso quer dizer? Vamos entender? Uma atividade profissional significa uma atividade que seja exercida pessoalmente, habitualmente e em nome próprio. Temos ainda a característica da atividade econômica, que significa que a atividade empresarial ela tem que buscar o lucro. Toda atividade empresarial, toda empresa hoje em dia para o nosso ordenamento almeja o lucro. Não quer dizer que ela vá obter o lucro, mas ela tem que ir buscar. Também temos a organização da atividade. O que seria isso, turma? Nós temos aqui que o empresário, ele precisa ter uma conduta articulada. Ele precisa articular o capital, a mão de obra, os insumos e a tecnologia, que são os chamados fatores de produção. Não estando presentes todos esses requisitos cumulativos, nós não temos aí a empresa em si considerada. Não se observa a presença dos requisitos que são colocados como essenciais pela nossa doutrina e legislação hoje para que se tenha a teoria da empresa. De outro lado, nós tínhamos no passado, na teoria dos atos de comércio, os comerciantes, era o termo que nós utilizávamos, que tinham uma certa habitualidade no desenvolvimento daquelas atividades da lista dos atos de comércio, também esmeravam o lucro e tinha-se uma intermediação aí de atividades entre eles. Vamos agora passar à análise do empresário. Falamos até então das atividades dentro da teoria da empresa, repito, econômica, profissional e organizada, mas não falamos da figura do empresário. Quem é o empresário? O que é necessário para o empresário? O empresário é o sujeito que realiza a atividade que é objetivada por aquela empresa. Temos algumas necessidades, requisitos, condições para que essa pessoa seja empresária, Primeira condição é que antes do exercício, antes mesmo do início do exercício da atividade, se tenha um registro público na sede da empresa, de empresa mercantil. É nesse momento aí do registro que o empresário opta pelo tipo de enquadramento legal da sua empresa. Temos ainda outros dois requisitos, um tanto quanto importantes aí para o exercício da atividade empresarial, que são a inexistência de impedimentos e a capacidade civil, ter pleno gozo da capacidade civil. Quanto à inexistência de impedimentos, nós temos a letra dizendo quais pessoas são impedidas de exercerem atividade empresarial e serem, então, empresárias, que são os magistrados, os membros do órgão ministerial ou Ministério Público. Temos também todos os devedores do INSS, os funcionários públicos, entre outras pessoas. Essa lista é extensa. Quanto à capacidade civil, o nosso Código Civil estabelece, entre alguns critérios, situações em que a pessoa é relativamente incapaz ou absolutamente incapaz. Então, vamos lá. Temos alguns critérios para a aferição dessa capacidade civil.
Numa primeira classificação estão os absolutamente incapazes, que se encontram do 0 aos 16 anos de idade, observando nesse momento apenas e tão somente o critério etário. E temos ainda os relativamente incapazes, que poderão praticar os atos da vida civil, poderão exercer direitos e contrair deveres, contrair obrigações, uma vez assistidos. E eles se enquadram dos 16 aos 18 anos de idade. Observem que para ser empresário eu preciso ter pleno gozo da capacidade civil. Aqui nós vamos passar ao estudo das fontes do direito empresarial. São fontes do direito a lei, os usos e costumes, a doutrina e a jurisprudência, essencialmente. Temos que dentro do direito empresarial, a lei é a principal fonte deste direito. Observem, nós temos normas sobre o direito empresarial na Constituição Federal vigente de 1988. Temos também o Código Civil, tratando da teoria da empresa e do direito empresarial, e nós temos algumas leis que ainda se aplicam do nosso antigo, velho Código Comercial de 1850, na parte que ainda não foi revogada. E muitas leis esparsas. Observem que os usos e os costumes, assim como as demais fontes, né? Primeiro, são fontes secundárias do direito empresarial. Mas os usos e costumes para o direito empresarial, eles sempre tiveram uma importância muito grande, porque nós tivemos aí o surgimento das relações comerciais diante aí da vida, do convívio entre os comerciantes nas praças, nas corporações aí pelo mundo. Então, estabeleceram-se assim muitos usos e costumes. Eles são observados ainda até hoje. Temos também a jurisprudência, que é a decisão reiterada dos nossos tribunais, e a doutrina, que é a possibilidade aí de estudo dos nossos juristas, né? Os juristas que são estudiosos, têm um conhecimento científico apurado sobre o tema empresarial, direito empresarial. Vamos ver agora uma situação do direito empresarial na prática? Suponha um empresário que desenvolva sozinho todos os elementos para ser empresário. Então, ele explora profissionalmente, de modo direto, habitualmente, em nome próprio, a atividade de psiquiatra, né? E ele também tem fins lucrativos. Imaginem, e pergunto a vocês, esse psiquiatra, ele é considerado empresário? Não. Para o nosso ordenamento jurídico, nós tínhamos a necessidade, para tanto, que esse psiquiatra ele desenvolvesse essa atividade organizada. De que forma? Articulando o seu capital, contratando mão de obra, tendo a utilização e articulação de insumos e tecnologia no desenvolvimento da sua atividade. A situação muda de figura se pensarmos nesse mesmo psiquiatra indo prestar serviços em um hospital. No hospital, não é? Esse mesmo psiquiatra, ele desenvolve uma atividade que é considerada pela teoria da empresa uma atividade empresarial. Estão lá presentes os requisitos da atividade empresarial, também ele vai exercer pessoalmente, de forma habitual,
desenvolvimento da sua função de psiquiatra, visa o lucro também, mas tem no seu entorno, naquele hospital, né? E a empresa é o hospital, toda a articulação, todo o planejamento com a contratação de mão de obra, a disposição de uma tecnologia para o exercício do seu trabalho, de insumos e o emprego do capital. Então, observem que esse mesmo psiquiatra, quando trabalha sozinho, ainda observando-se no exercício da sua atividade, a lucratividade e também, não é, a habitualidade, a pessoalidade, ele não é considerado pela nossa doutrina e legislação pátria enquanto empresário. E quando ele desenvolve a sua função no hospital, aí sim nós temos a aplicação da teoria da empresa. Observem bem o porquê disso, não é? Não se classifica como empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, a princípio, a não ser que se tenha a presença de todos os requisitos que nós falamos, principalmente da organização da atividade como empresa. Então, destaca-se aqui, por este exemplo, que o nosso código, não é, adota uma teoria que não se importa com a atividade em si, a princípio, mas principalmente com o modo de desenvolvimento dessa atividade. Para a proteção do nosso direito empresarial e para a incidência das suas regras, nós temos a necessidade da observância de uma organização, um modo de exercício diferenciado nessa atividade, organizada e articulada por cada uma das pessoas. Essas regras de quem exercer profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, elas já se traduzem numa situação em que, a princípio, a priori, não se aplica a teoria da empresa, salvo se o exercício da profissão constituir um elemento da empresa. Pessoal, trouxe aqui para vocês um vídeo da Advocacia Geral da União que explica quem pode ser considerado empresário. Vamos assistir? Você sabe quem pode ser classificado como empresário? A AGU explica. Vimos aqui no AGU Explica que o direito comercial foi substituído pelo direito empresarial e que, portanto, a teoria dos atos de comércio foi substituída pela teoria dos atos de empresa. O direito empresarial tem sua teoria geral tratada no livro 2º do Código Civil de 2002, chamado Direito da Empresa. Dentro dessa teoria geral, o primeiro conceito que surge é o de empresário, sobre o qual gira todo o direito empresarial. O conceito de empresário vem disposto no artigo 966 do Código Civil de 2002, que o define como aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada voltada à produção ou circulação de bens ou serviços. A primeira expressão que deve ser chamada a atenção é o profissionalmente, ou seja, só poderá ser classificado como empresário aquele que exerce a atividade econômica de modo habitual. Dizer que exerce a atividade de modo profissional é o mesmo que dizer que essa atividade não é esporádica ou casual. Imagine a seguinte situação: João, que é médico, deseja vender o seu carro para comprar um carro novo. Ele não pode ser classificado como empresário, pois essa atividade não é exercida com profissionalismo, não é exercida com habitualidade, mas sim de modo casual e esporádico. Já Maria, que é dona de uma concessionária e vive do lucro dessa atividade, pode sim ser classificada como empresária. A segunda expressão importante no conceito de empresário é justamente a atividade econômica organizada. No exemplo que demos, tanto João quanto Maria exercem uma atividade econômica, a venda de carro. Mas além da habitualidade, há mais uma diferença nesse caso hipotético. É que na venda realizada por Maria, a atividade econômica exercida é também organizada.
A atividade econômica será organizada quando o empresário organiza os meios de produção, ou seja, o capital, a mão de obra, os insumos e a tecnologia. Por fim, o artigo 966 do Código Civil exige que, para ser classificado como empresário, a atividade econômica deve ser voltada à produção ou circulação de bens ou serviços. Atenção à diferença de conceitos. A pessoa que exerce a atividade econômica é chamada de empresário, já a atividade que é exercida é chamada de empresa. Por fim, o estabelecimento empresarial é o conjunto de bens que o empresário utiliza para o exercício da empresa. No parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, existe uma exceção, mas que veremos em um próximo episódio. Chegamos ao final de mais uma aula de legislação e ética, direito empresarial. Não deixe de acessar a plataforma e o nosso Saiba Mais. Até a próxima aula. Tchau!